Na penúltima decisão do ano, Copom eleva a taxa básica de juros em 50 pontos, que agora se situa em 11,25% ao ano. Para discutir os impactos dessa decisão e como é que isso interfere na sua vida e nos seus investimentos, eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Marcelo Rebelo, economista-chefe do Banco do Brasil. Boa noite, Tudo bem? Marcelo. Tudo bem, André? Tudo bem, Vicente? E o Vicente Loduca, estrategista-chefe de alocação do Banco do Brasil. Como vai, Loduca? Tudo bem? Boa noite, André. Boa noite, Rebelo. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Bom, a decisão do Copom ela foi amplamente em linha com as expectativas do mercado, que já haviam capturado esse aumento de 50 pontos base. Aliás, espera-se um aumento de igual magnitude para a decisão da próxima reunião em dezembro. E a pergunta que fica, Rebelo, tem espaço ou veio alguma novidade no comunicado dessa decisão? Tem algum movimento novo para a gente capturar a oportunidade ou risco daqui para dezembro? Bom, André, a decisão ela foi uma decisão amplamente antecipada pelo mercado. Eu diria que em termos de novidade, no comunicado em si, praticamente nenhuma, porque o comunicado dessa decisão foi muito similar ao comunicado da decisão anterior. Em linhas gerais, quais foram as razões, né, que levaram o Banco Central a acelerar o processo de aperto, de elevação da taxa de juros? Bom, um ambiente global bem incerto e desafiador, uma conjuntura doméstica que também traz preocupações no âmbito da inflação. Você tem uma atividade que tem surpreendido para cima de forma recorrente, um processo de desinflação que deu uma estabilizada, né, interrompeu-se o processo de desinflação num contexto de expectativas de inflação desancoradas, o que é bastante desconfortável para qualquer banco central. O que nos chamou a atenção nesse comunicado, e aí eu acho que a ata do Copom vai ser um momento importante de explorar esses elementos, é que as projeções do Banco Central, mesmo considerando uma taxa de juros mais elevada, elas subiram em todo o horizonte de projeção. De certa forma, o Banco Central, ele eventualmente traz algumas razões para que isso acontecesse, um ambiente muito incerto, e aí eu cito não apenas o contexto internacional, como também o contexto doméstico, e uma taxa de câmbio que tem se situado em níveis bastante depreciados. Acho importante lembrar que a taxa de câmbio é um canal de transmissão importante da política monetária, e nesse momento está funcionando como um canal, não está funcionando da forma mais adequada, considerando que a gente está num ciclo de elevação de taxa de juros. Nesse sentido, eu acho que, a depender de como o Copom interprete o cenário à frente, o cenário internacional, o cenário doméstico e o próprio comportamento da taxa de câmbio, eventualmente ele pode concluir que a curva hoje de taxa de juros, que é a curva do Focus, que é uma curva muito similar à nossa, tá, no Banco do Brasil. A gente projeta uma Selic no ano que vem de 11,5 ao final do ano que vem, e o Focus na última semana chegou nesse patamar. Ele pode concluir que eventualmente essa trajetória de taxa de juros, ela não é suficiente para fazer com que a inflação dentro desse horizonte, ela convirja à meta. E aí sinalizar, pode vir a sinalizar uma taxa de juros algo mais elevada em relação, ao que o Focus e nós mesmos estimamos hoje. A gente não fez por hora nenhum tipo de ajuste de cenário. Acho que nesses momentos de incerteza importante, quanto mais informação melhor, né, gente? Então Manter um acho pouco de calma, né? exato. Eu acho que é importante ler a ata, mas fica essa nuance, né? Mesmo com uma taxa de juros mais elevada, o Copom está achando projeções mais altas de inflação à frente, o que traz algum sinal de alerta em relação às projeções de Selic para os próximos anos. Legal. Aí, Vicente, a gente está aqui cada vez mais que a gente sobe um pouquinho a taxa, aquele 1% ali por mês na renda fixa, que brilha aos olhos de boa parte dos investidores. Fica aquela pergunta: eu já tenho uma carteira de investimentos, eu mexo nas minhas posições atuais. Outro cenário: eu tenho uma carteira e tenho novos recursos para aportar. O que que eu faço? E se eu vou começar agora? Três cenários base aqui para colocar um pouco mais de lenha na Bom, fogueira. bom que é só coisa tranquila, né, Só André? coisa tranquila. Resposta fácil. Onde é que eu coloco meu dinheiro para ter boa oportunidade de Não, rentabilidade? excelente. Acho que o primeiro ponto aqui pra gente começar, pessoal, quando a gente tem a nossa carteira sugerida, né, a gente sempre recomenda ela como uma nova alocação de recursos. Por quê? Porque também não faz sentido o cliente ficar alterando a carteira dela a todo momento. E quando a gente faz o nosso cenário, né, de asset allocation, que é a ordenação ali por classe de ativos, né,
a gente tem como horizonte, né, dos ajustes para os próximos 30 dias, né? E aí, pegando um gancho aqui na fala que o Rebelo trouxe para a gente, né? A gente tem ali um pouco de expectativas, apesar de aumento das juros do Banco Central, expectativas de que essa taxa ainda possa subir um pouco mais. A gente tem uma projeção da tesouraria que a gente segue, né, aqui para os nossos cenários, fechando o ano em 11,5, mas com um momento de alta chegando até 12,25. Quando a gente Exato. compara isso, né, com o que o mercado está dando de taxa, vamos dizer assim, está dando na curva, né, de juros, a gente vê ali algumas oportunidades. Só que é importante a gente ver qual é o horizonte temporal disso. Quando a gente olha para o horizonte ali de um ano, um pouquinho mais para frente, a gente vê uma possibilidade ali de fechamento dessa curva. Porque ela está bem esticada, ou seja, ela já está batendo ali quase 13%, em um cenário de 11,5, que poderia até chegar ali a 12, de repente, ter uma oportunidade de fechamento que seria bom para o pré-fixado. E aí eu vou me perguntar, poxa, mas por que então, depois da sua fala, Duca, por que você não aumentou a exposição em pré-fixado na carteira desse mês? Como eu falei, a gente olha na alocação de direcionamento para os próximos 30 dias. E nesse momento, dada a incerteza que a gente tinha, tanto do que iria sair no Copom desse mês, desculpa, quanto de eleições lá fora nos Estados Unidos, o que impacto que isso poderia trazer aqui, que impacto de forma global, né, todos os mercados, obviamente aqui o Brasil também, a gente observou que poderia, a gente projetou ali que poderia ter essa volatilidade, então a gente optou por não fazer um acréscimo na posição pré-fixada. Então esse é um ponto, estou justificando aqui até uma não posicionamento, mas é muito importante isso. E aí quando eu estou falando disso, André, onde eu quero chegar? A gente tem nossos classes ativos pós-fixados, que continua sendo muito atrativo, mas a gente tem os pré-fixados, indexados à inflação, que quando a gente olha, né, os níveis, né, de remuneração, né, seja do Tesouro Direto, por exemplo, quando a gente olha IPCA mais 6 e alguma coisa, chegando a bater quase IPCA mais 7, níveis muito altos, níveis que a gente olha em outros momentos da história, mais conturbados até do que a gente passou, do que a gente vive hoje, muito mais. Então a gente observa ali uma possibilidade de que essa taxa, esse mais 7, mais 6 e alguma coisa, ele diminuir. Então por isso a gente diminui a nossa posição indexados à inflação. Quando a gente está olhando também, aí olhando já um pouquinho para áreas de maior risco, né, como renda variável aqui no Brasil e investimento no exterior, Bolsa Brasileira, a gente ainda enxerga, né, um momento onde a gente não tem um direcionamento muito claro, então a gente não faz nenhuma alteração de posicionamento, né? Apesar de a gente ter sempre um rally de final de ano, né? A gente prefere manter o mesmo posicionamento que a gente vem carregando aí ao longo dos últimos meses, mas a gente observa uma oportunidade que é investimento no exterior. E aqui eu falando mais especificamente, né, de bolsa americana, né? Óbvio que a gente tem no nosso portfólio uma quantidade maior de produtos que contemplam outros mercados, mas especificamente ele é de bolsa americana. E por quê? Justamente pelo fato que acabou de acontecer da eleição do Donald Trump. A gente já trabalhava com esses cenários, era muito, muito claro isso no mercado, mas aqui internamente a gente tinha ali uma pressuposição, né, de que poderia haver uma red wave, né? Então, assim, e isso facilitaria implementações de políticas do agora eleito presidente americano. E ali você tem um ponto que tem uma agenda de desregulamentação que, se bem encaixada e aprovada pelo Congresso norte-americano, pode ser benéfico para as empresas americanas. E aí a gente sempre fala o seguinte, o mercado ele sobe até antes, ele se movimenta antes do que o fato de fato aconteça, né? Então, essa expectativa fez com que a gente, né, aumentasse nossa exposição, mais um investimento no exterior. Então, a gente aumenta um pouco ali a recomendação, né, o direcionamento nessa classe de ativo, né? Já antecipando um pouco aí do que acabou acontecendo, que foi a eleição do Trump. Não, legal. E aqui, obviamente, quando a gente está falando de curva de juros, para você que está começando a se inteirar desse mundo ainda, tanto os economistas quanto os estrategistas de alocação estão sempre olhando para um futuro ali adiante. Então, tem a taxa de juros de hoje, a taxa de juros de curto, médio e longo prazo. Então, quando essas curvas, quando na verdade tem algum fator que mexe muito fortemente com as expectativas, essas curvas abrem ou fecham. E aí a gente tem sempre ali a palavra do nosso economista-chefe ali no começo de cada mês explicando o que está acontecendo, compondo também as nossas carteiras para facilitar a interpretação. Mas, Rebelo, eu queria explorar um pouco mais essa questão que o Vicente trouxe aqui para a mesa da eleição norte-americana. O que a gente pode esperar em termos de impactos na economia global? A gente está falando da eleição do presidente da maior economia do planeta, que interfere, né, em toda a cadeia global de fornecimento e de consumo. O que a gente pode esperar, tanto para o Brasil, como de forma geral, acho que até para os mercados emergentes? O que você avalia? Essa é uma pergunta muito importante no momento atual, e aí eu acho que é valioso relembrar que nesse momento que a gente está conversando aqui agora, a gente ainda não sabe exatamente o resultado final da eleição, porque a gente sabe que o Trump foi eleito, que o Senado ele é republicano, mas a eleição para a Câmara ainda não tá definida, e isso faz diferença, tá, gente?
É óbvio que quando você tem um controle total, que foi o que o Vicente citou da Red Wave, né? E aí só para esclarecer, Red Wave em inglês é uma onda vermelha que está associada a uma vitória ampla dos republicanos, né? Não apenas na presidência dos Estados Unidos, como também nas casas congressuais. Nas duas, né? Nas duas casas congressuais. Essa é uma probabilidade que hoje é bastante alta, mas ainda não está definido. Em relação ao seu ponto, André, eu acho que assim, obviamente que a gente tem duas dificuldades aí para tentar extrair sinais econômicos desse evento. A primeira delas está associada naturalmente a qual será o resultado, né? Como eu falei, a gente não tem certeza. E o segundo será que existe uma diferença entre as propostas, a plataforma política vocalizada durante o processo eleitoral e a sua implementação? Eu acho que tem potencial de haver uma diferença aí, né? Ou seja, será que todas as propostas que foram discutidas vão ser levadas a cabo naquela intensidade, naquela magnitude? O ponto que eu acho que é relevante aqui para nós, e aí falando de Brasil e no mundo emergente em geral, é que há um certo consenso entre economistas, entre estrategistas, que as políticas associadas a uma vitória ampla dos republicanos, elas têm um caráter inflacionário marcante, né? Não apenas sobre a égide da política comercial, afinal, o que se coloca é que a gente pode ter uma alta de tarifas, isso tem um potencial impacto inflacionário, assim como também todas as questões relacionadas a impulso fiscal, a gastos fiscais que podem surgir no meio do caminho. O impacto inflacionário, eu acho que ele tem algo que complica um pouco o cenário para o universo emergente, e aí também o Brasil inserido nesse contexto, que é o fato de que hoje a maior economia do mundo, como você citou, a economia americana, ela está num processo de redução de juros. Será que esse eventual impacto inflacionário pode atrasar esse processo de redução de juros? Se atrasar o processo de redução de juros, isso pode significar, eventualmente, um crescimento menor, por exemplo, no contexto americano ou mundial. Pode se traduzir também num dólar mais forte. E isso se traduz num dólar mais forte pelo impacto que isso tem no diferencial de juros, mas também sobre as tarifas, tá? E isso naturalmente traz um ambiente de maiores desafios para o mundo emergente, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que esperar alguns dias para saber se efetivamente as políticas vão ser implementadas, os sinais são de implementação na magnitude do que foi discutido durante a campanha. E o que nos preocupa é essa dinâmica, né? Uma dinâmica de inflação eventualmente mais alta, um crescimento que pode, ainda que no curto prazo, ser um pouco mais forte, a médio e longo prazo eu acho que tende a perder ímpeto, e um dólar que mais forte, obviamente, impacta a nossa taxa de câmbio aqui no Brasil, né? Não, pra gente ficar de olho, pontos importantes aí, especialmente, voltando aqui, Vicente, em pontos que você trouxe, IPCA mais 6,7, mais 7%, ou um pós-fixado ali puro na casa de 11,25% ao ano. Mas o investidor deve se fazer a pergunta: eu não deveria estar olhando para o exterior de forma mais objetiva? Como é que eu canalizo os meus recursos? Como é que eu faço a captura de oportunidade, seja do dólar, seja do crescimento esperado para a economia americana? Só pergunta fácil hoje, tá, Vicente? Não, Só tá pergunta tranquilo. pergunta de questão básica de certificação de investimentos. Não, e é bom que é um dia tranquilo também. O Vasco perdeu ontem, tô com o Botafoguense aqui do lado, mas ele tá feliz É. pelo menos, né? Uma brincadeira à parte, André. Acho que o ponto dólar, a gente brinca que é assim, o cemitério dos economistas, né, Rebelo? E aqui a gente tem como praxe aqui na alocação, né, na estratégia de alocação, a gente consumir diretamente da Gease, né? E aí, provavelmente vai passar por um processo de revisão, mas hoje ainda o cenário é de $1 fechando o ano e para ano que vem em torno de 5,20, podendo chegar ali a 5,30. Hoje a gente tem um patamar de quase 5,70, então a gente ainda teria uma possibilidade ali, apesar com todas as dificuldades, um patamar alto de dólar, mas um processo de apreciação do real frente ao dólar, considerando a taxa de hoje. Aí a gente, poxa, daqui a 60 dias, daqui a 90 dias, daqui a 180 dias, esse nosso podcast ele pode envelhecer mal. A gente pode estar falando de $1 a 6. Mas justamente por conta dessa alta volatilidade e essa necessidade de você conseguir cravar exatamente o momento de entrada e o momento de saída,
E a dificuldade que tem isso, e aqui é muito claro, assim, com muita humildade intelectual, você cravar entrada e saída 100% é um exercício hercúleo. Então, a gente não recomenda para os nossos clientes alocação direta em um fundo cambial, por exemplo. Mas se o cliente ele queira fazer essa alocação, nós temos fundos, nós temos instrumentos que ele pode fazer essa alocação direta, seja em dólar, seja em euro. E é claro que dentro do investimento no exterior, né, a gente tem fundos de investimentos que a gente chama de soltos, ou seja, são com a parte cambial sem nenhum tipo de proteção. Então você fica exposto, né, ao risco dos ativos que estão sendo comprados naquele fundo e também ao risco cambial. Isso você pode potencializar o seu retorno, a partir do momento que você tem ali uma desvalorização, né, da moeda nacional versus o dólar, mas também você pode acabar tendo um movimento contrário. Então, aí muito depende do apetite ao risco de cada um dos nossos clientes. Na nossa alocação na carteira, a gente recomenda produtos que não têm essa exposição ao câmbio. Então, o investimento no exterior, quando a gente recomenda a nossa Você carteira... está falando aqui do edge cambial para facilitar ali Exatamente. nos prospectos dos produtos. Produto com edge cambial, eu estou protegido contra a volatilidade da moeda. Perfeito. Sem hedge cambial, eu estou sujeito a ela, é Nós isso? optamos por esse hedge cambial e na nossa sugestão de alocação em produtos vinculados a investimento, a classe de investimentos no exterior, André. Não, perfeito, perfeito. Bom, pessoal, é sempre uma oportunidade rica de aprender, né, de aumentar o nosso vocabulário, o nosso repertório para falar de economia e investimentos, mas é a mensagem que a gente tinha para hoje. É claro, fiquem atentos aí no Hub Investalk com o nosso compromisso de atualizar cenários e de acompanhar os fatos que estão acontecendo no Brasil e no mundo, para trazer sempre as informações qualificadas para você tomar a melhor decisão. Então, eu aproveito aqui para agradecer, Rebelo, muito bom tê-lo novamente aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. E, Vicente, seguimos lá acompanhando as nossas carteiras e torcendo aí para que essas análises, né, se confirmem ao longo do tempo. Mas se houver alguma mudança, é claro que a gente também vai estar pronto para lá para amparar, né, os nossos visitantes, a nossa audiência, para tomar as melhores decisões. E é isso. Reforço o convite. Acesse o investalk.bb.com.br, se informe antes de tomar a decisão dos seus investimentos. É o que pode fazer a diferença entre uma escolha acertada e uma não tão acertada assim. E claro, está pensando em investir, quer operar com bolsa, quer conhecer mais os nossos produtos? Lembrando que nós temos uma plataforma completa, gratuita, que você pode acessar aí, o nosso app Investimentos BB, que você vai poder conhecer todas essas análises, esses documentos, e além, obviamente, de já fazer a sua operação conforme o seu interesse ali, conforme o seu perfil, sempre observando ali, é importante lembrar o seu perfil e os seus objetivos, o seu horizonte de tempo. Fico por aqui, até a próxima. Tchau!